Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como eu gosto de trazer esse vídeo pro canal. E essa semana nós vamos postar vídeo todo dia desse quadro do Deus se lembrou de mim, para que a gente possa engrandecer ainda mais o nome de Deus, para que a sua fé e a minha fé seja fortalecida ainda mais com o passar dos dias. E sem falar que é mais um motivo da gente se alegrar por ver que outras mulheres que também enfrentaram esses problemas, né, todo o processo da infertilidade, conseguiram seu tão sonhado positivo. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo, tá bom? Para essa história, compartilhar com as suas amigas aí que também passa por esse deserto, porque só uma tentante entende a outra. Me siga no Instagram, você vai ser muito bem-vindo lá, que é Mariana Costa _C. Lá eu compartilho toda a minha maternidade e eu jamais esqueço das tentantes. E se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família. Vamos lá? E a história que eu vou contar hoje é da Jaqueline. A Jaqueline, ela foi tentante por 12 anos e a história dela é maravilhosa, gente. Vamos lá. A Jaqueline, ela casou no ano de 2004 e ela tomou anticoncepcional por 2 anos. Foi onde ela e o marido dela decidiram que era hora de aumentar a família e ela parou então o anticoncepcional. O marido dela chegou a fazer um exame de espermograma e o resultado do exame deu que ele tinha baixa quantidade de espermatozoide e a qualidade desses espermatozoides não eram boas, né? E na época não foi orientado direito para eles, né? O que poderia ser feito, qual caminho poderia seguir e tal. E eles ficaram arrasados na época, só que ela conta que mesmo assim ela foi atrás, ela pesquisou na internet, ela não ficou de braços cruzados, sabe? E foi aí que ela descobriu que existe uma cirurgia, né? No caso, o marido dela estava com varicocele. Então ela descobriu que tinha uma cirurgia e eles foram atrás disso. A Jaqueline também conta que na época ela fez uma esterossalpingografia e ela descobriu que a sua trompa esquerda ela estava obstruída. Então me diz qual que é a chance de uma mulher com a trompa obstruída e um marido com varicocele engravidar naturalmente? Tipo assim... Após 2 anos que o marido dela descobriu a varicocele, ele operou e melhorou bastante o quadro dele, mas para a situação dela não tinha solução, não tinha o que fazer. Com 7 anos de casado, o tão sonhado positivo veio, mas a alegria durou 20 dias, porque ela começou a ter sangramento, ela teve alguns episódios de sangramento. No dia do aniversário dela, ela foi fazer um ultrassom e a médica simplesmente falou: seu bebê está morto, o que nenhuma gestante gostaria de ouvir. Jaqueline conta que naquele momento ela desejava que o chão se abrisse e ela caísse dentro, porque ela queria demais, eles queriam demais aquele bebê. Então ela sofreu muito. Ela teve um aborto retido, ela teve que fazer uma cirurgia porque o corpo dela não expeliu naturalmente. Foi feita uma biópsia e não foi detectado nada, então o médico disse que possivelmente era uma má formação. Ela conta que ela chorou por 1 ano todas as noites porque ela estava sofrendo demais, ela queria muito aquele bebê. E ao mesmo tempo ela não desistiu porque ela acreditava na promessa de Deus que um dia ela ia segurar o filho dela nos braços e ela começou a focar que ela conseguiu engravidar. Então ela tirou força daí para lutar ainda mais. Ela conseguiu engravidar. A Jaqueline conta que ela fez muitos tratamentos para melhorar o quadro do marido dela e tentar de alguma forma desobstruir aquela trompa dela, né? Ela tomava remédio de farmácia, fez terapia holística, tomou garrafada, fez homeopatia e ela também fala que em nenhum momento o marido dela negou de tomar as coisas que ela dava para ele ou de fazer algum tratamento. Ele sempre estava lutando lado a lado com ela, apesar dela não falar muito sobre o assunto com ele. Ela conta que ela chorava muito no travesseiro e era ali que ela desabafava. 7 anos se passaram, 7 anos após a perda daquele bebê e a menstruação dela atrasou, né? Atrasou. Aí ela foi fazer o exame de sangue e com medo de abrir o resultado, mas daí ela criou coragem e veio o seu positivo. Nas primeiras semanas ela tinha muito medo de perder novamente, né, aquele bebê.
No 6º mês ela descobriu que seria uma menina e o nome já estava escolhido desde o início. Seria Isabela, por conta de Isabel da Bíblia, que também passou pelo processo de infertilidade e Deus operou um milagre. A Jaqueline conta que ela teve uma gravidez tranquila, até que no final do 7º mês ela começou a apresentar quadro de pressão alta, 14/9, e ela começou a inchar, e nisso o médico fez alguns exames e ela foi diagnosticada com eclâmpsia. O médico transferiu ela para a capital, porque a capital tinha mais infraestrutura, tinha UTI neonatal, né, e alertou ela. Ela estava com 33 semanas e ele fez um alerta de que era uma doença grave, que ela poderia morrer e ela também poderia perder a sua filha. Isabela nasceu com 1,640 kg e 42 centímetros. Ela foi levada direto ao berçário e a mãe, né, a Jaqueline, ela foi para a maternidade e ela só pôde ver a filha dela no dia seguinte. Elas ficaram 27 dias no hospital e nos primeiros dias a Jaqueline não podia dormir com ela, não era permitido. Então ela ficava o dia inteiro, né, com a Isabela e dava 6 horas da tarde ela tinha que ir embora. E ela fala que cada noite foi angustiante porque ela morria de medo de receber uma ligação no meio da noite dizendo que a filha dela não tinha resistido. Mas depois a filha dela foi transferida para o berçário Canguru e lá ela pôde ficar com a Isabela período integral. Jaqueline conta que os dias eram angustiantes e as noites eram piores ainda. Ela às vezes ia para o banheiro porque era um lugar que ela podia ter um pouco de privacidade e ela orava e chorava muito. Ela conta também que ela tentava não focar muito e não pensar muito na família e em quem ela deixou lá atrás, porque senão ela começava a chorar muito e ela tinha que se manter firme para o desenvolvimento da filha dela. Então ela orava e pedia muito a Deus para que Ele desse força para ela passar por essa fase. 3 vezes ao dia tinha pesagem dos bebês e eles só davam alta daquele berçário quando o bebê alcançasse a margem de 2 quilos. E a Isabela só vinha ganhando peso. Com 27 dias a Isabela já estava pesando 2,1 kg, passou da margem e ela teve alta. Isabela é uma guerreira, lutou contra a doença e ela venceu, elas venceram. E eu gostaria de ler aqui, eu tô com o computador aqui embaixo, uma mensagem que a Jaqueline queria deixar para todos os tentantes, então eu faço questão de ler. Ela diz assim: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos ou 12 anos, como foi o meu caso. Uma mulher que aos olhos da medicina não podia ter filhos e hoje eu vivo o meu milagre. Pois eu nunca perdi a minha fé em Deus e eu tinha certeza que um dia Ele cumpriria a sua promessa na minha vida. Eu sempre me emociono com as histórias, sabe? Porque eu vejo o quão grande Deus é, sabe? O quão essas histórias podem transformar vidas e eu espero que a sua vida seja transformada por essa história. Um super beijo, obrigada Jaqueline por compartilhar a sua história com a gente, que Deus abençoe muito. Eu vou pôr as fotos aqui, ela permitiu que eu mostrasse as fotos. Se você gostou dessa história, deixe seu joinha, comente aqui embaixo e eu te espero no nosso próximo Deus Se Lembrou de Mim.